Então, continuando, alguns termos eles são usados na farmacotécnica, como por exemplo QSP. Se vocês vão começar a ter a mania de pegar um rótulo e começar a ler, vai estar lá shampoo, não sei o que, descrevendo todos os componentes que tem naquele shampoo, e embaixo vai estar escrito QSP, um exemplo, água. O que seria esse QSP? Ele seria a quantidade suficiente para se preparar uma formulação. Pode-se dizer que o QSP ele representa o peso ou volume total da formulação. Não é necessário o peso ou volume de um determinado item. Exemplo, você quer fazer um creme de ureia a 10%. Vai estar lá, ureia 10%, creme QSP 10 gramas. Se você pegar 10% de 10, ele vai dar o quê? 1 grama, que foi o que a gente colocou do lado ali da ureia. 1 grama. O que acontece? Quanto que eu vou ter que usar desse creme para dar 10 gramas? Lembrando, se eu colocar 10 gramas do creme com 1 grama que eu pesei do ureia, vai dar 11. Passa do peso que eu queria, que era 10 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 9 gramas de creme mais 1 grama que foi da ureia, que foi dos 10%. Então, 9 gramas de creme mais 1 grama de ureia daria 10 gramas, que seria o peso final que eu queria, que seria o peso de 10 gramas. Então, QSP nada mais é que a quantidade suficiente para se preparar a formulação. Outro exemplo, se em vez da ureia 10%, eu quisesse fazer um creme de ureia a 20% em 10 gramas, o que ia acontecer? Ureia 20% em 10 gramas, 20% de 10 daria 2. O que eu ia ter que pesar? 8 gramas de creme mais 2 gramas de ureia a 20%. 8 mais 2, 10. Daria meu peso final. Por isso, que ainda fala aqui, ó, representa o peso e o volume total da formulação. Se você vai fazer um creme por 100 gramas, você vai descontar no QS. Tá ok? Diferente do QSP, a gente temos o QS. O que seria o QS? É quantidade suficiente. Então, suponhamos que nesse creme de ureia eu quero colocar uma essência. Mas quanto dessa essência eu vou colocar? Vou colocar a quantidade suficiente para que eu sinta aquele cheiro. Então, por exemplo, eu posso colocar 2 gotinhas, 1 gotinha. Quando está escrito QS, fica a meu critério a quantidade que eu vou colocar. Tá ok? Um exemplo, também não vou poder colocar lá 20 gotas e deixar aquele creme exalando a sala inteira. Né? Eu vou ter o bom senso de colocar a quantidade suficiente para que possa sentir aquele cheiro agradável. É a mesma coisa quando eu quero colocar um gosto, no caso se chama-se flavorizante. Eu quero colocar um flavorizante na fórmula, quero dar um gosto naquela fórmula, quero fazer um xarope. Se eu colocar muito flavorizante, o que vai acontecer? Aquela forma vai ficar muito doce. Então eu vou colocar a quantidade suficiente, um QS. Pode colocar 0,2, 0,1, 1. Vou colocar uma quantidade suficiente para que possa mascarar, para que eu possa sentir o paladar daquele flavorizante que eu estou colocando. Tá bom? Tem muita medicação que você vai encontrar escrito FSA, que significa faça segundo a arte. Esse faça segundo a arte é a forma com que você aprendeu, com que você desenvolveu para poder fazer aquele produto. Nesse aqui, se o médico coloca a ureia 10%, creme QSP. FA, faça segundo a arte. Eu vou fazer conforme eu aprendi, conforme eu sei. Tá ok? PM é o banho-maria. Quem já ouviu falar no famoso banho-maria? É uma redoma que a gente coloca e é onde a gente consegue regular a temperatura.
ok? A gente pode encontrar também como termos utilizados na farmacotécnica USP, que é o que? A farmacopeia americana. Unidade Stat Pharmacopeia, que é a farmacopeia americana. Já a Farms Brasil, quando vocês verem essa abreviação, é a farmacopeia brasileira. Então a gente segue o que? A farmacopeia brasileira. Só que a farmacopeia americana ela está bem à frente da gente. Então, às vezes, a gente pega a farmacopeia internacional americana para a gente fazer algumas outras coisas. Por quê? A farmacopeia americana, ela está, acho que não sei em que edição a gente está. E a farmacopeia brasileira, eu não lembro se a gente está na 4ª edição. Então, assim, a gente tem que se basear. Na farmacopeia, ela vai estar descrevendo algumas matérias-primas, ou o controle de qualidade que é feito. Então, assim, vai estar descrevendo algumas coisas de como você pode fazer aquela farmacotécnica de determinado item, de determinado produto, ou de determinado ativo. Bom, outros termos usados na farmacotécnica é base galênica, que são nada mais que preparações compostas de uma ou mais matéria-prima, como fórmula definida, destinada a serem utilizadas como veículo e recipiente de preparações farmacêuticas. Então, o que acontece? Às vezes você pode encontrar lá que o médico prescreveu ureia 10% em base galênica. A base galênica vai ser nada mais, nada menos que um recipiente ou veículo da formulação. Nesse caso que o médico prescreveu, eu posso utilizar um creme como base galênica. Se o médico prescreveu base galênica, um exemplo, minoxidil em base galênica, eu posso usar como um veículo, um exemplo, a água é uma base galênica. Então, base galênica nada mais é que o recipiente ou veículo da formulação. Tá ok? Bom, existem normas que a gente tem que seguir. E umas que descreve a farmácia magistral, que rege a maioria, é a RDC 67207, que são um conjunto de normas e definições que dispõem sobre as boas práticas de manipulação, como você deve manipular aquele medicamento que você está manipulando, porque eu não posso chegar e manipular aquele medicamento de qualquer jeito. Então, na RDC 67/2007, ela descreve as boas práticas de manipulação em farmácia. Mas ela só descreve isso, as boas práticas de manipulação em farmácia? Não. Ela descreve como é uma instalação de farmácia, como que tem que ser, por exemplo, o canto tem que ser arredondado, a altura tal, espaço. Então, ela descreve também as instalações que deve ter uma farmácia, como os equipamentos, recursos humanos, aquisição de controle de qualidade de matéria-prima, como deve ser o armazenamento de produtos que você recebe, de ativos que você recebe, como é feita a avaliação da prescrição que você está recebendo, como se deve ser feito o fracionamento, a conservação das matérias-primas, porque eu não posso colocar lá minhas matérias-primas que eu recebi de qualquer modo. Não, tem que ter uma descrição. Então a RDC 67/2007, ela tem tudo isso, de como você fraciona, como você conserva, o transporte, a dispensação da preparação, incluindo também a atenção farmacêutica aos usuários. Tá? Então a RDC ela abrange tudo que você vai fazer na manipulação, desde como é limpo as salas, ela descreve também como o manipulador tem que se comportar dentro da sala, como as salas têm que ser feitas, o formato da sala não é de qualquer jeito, como é feito o controle de qualidade daquelas matérias-primas que eu estou recebendo. Então, a RDC 67/2007 abrange bastante coisa. Então, elas são as normas
de definições tanto das boas práticas como de outros assuntos a ser abordados na farmácia. Como eu já falei, lavagem da farmácia, lavagem de utensílios, como que tem que ser a sala, dispensação. Um exemplo, na RDC 67/2007, eu tenho ela falando de como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que ter um laboratório de antibiótico. O meu laboratório de antibiótico, ele tem que ser separado das demais salas, eu tenho que ter uma diferença de ar de dentro para fora. Então, ela descreve tudo isso também. Bom, e ainda temos usados na farmacotécnica insumos inertes. O que é os insumos inertes? São substâncias complementares, desprovidas de propriedade farmacológica ou terapêutica, empregada como veículo ou excipiente na composição do produto final. Então, o insumo inerte, ele nada mais é que o quê? Que um excipiente para ajudar na composição do produto final. O insumo inerte, ele não tem ação farmacológica e nem terapêutica, tá ok? A preparação são procedimentos farmacotécnicos para a obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição à manipulação, fracionamento de substância ou produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações. Então, a preparação envolve toda a preparação do medicamento, desde rotulagem, envase e a conservação para a preparação daqueles medicamentos. Tá ok?